Oi, gente, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia, por mais um vídeo da nossa revista do segundo trimestre, que fala sobre os atributos de Deus. E na lição 2 nós vamos estudar, focar agora profundamente sobre conhecendo os atributos de Deus. Então, na aula de hoje, não saia daí, não tire seu vídeo, não mude de vídeo, não pause esse vídeo, pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, pegue um caderno e vamos fazer anotação, vamos fazer indagações, vamos estudar quem é Deus. Vamos conhecer de perto e as características do nosso Deus. Mas para quê, professor? Por que nós temos que conhecer e aprender sobre Deus? Porque conhecendo Deus nós vamos estar libertos. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Das nossas fraquezas, do nosso pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da salvação é a vida eterna. O dom gratuito de Deus. Então é preciso nós conhecermos Deus, é preciso buscarmos a Deus enquanto nós podemos achar, enquanto Ele está perto, porque conhecendo a Deus nós vamos estar andando na luz, andando em amor, porque Deus é amor, porque Deus é luz. Então nós vamos destacar nesse vídeo de hoje sobre as características do nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não vamos focar as qualidades do Pai, do Filho e do Espírito Santo não, porque Deus ele é triuno, Deus ele é a trindade. Então nós não vamos falar sobre propriedades de cada um, nós vamos sim destacar as qualidades desse Deus triuno, desse Deus único, que é composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Como você pode ver na imagem aí, os atributos de Deus podem ser destacados, como vocês podem observar aí: onipotente, único, imutável, imaterial, eterno, justo e bom, perfeito, etc. Então, eis aí uma das principais características do nosso Deus. Os fundamentos do nosso vídeo de hoje, da nossa aula de hoje, texto áureo. Está em Romanos 11:33, que nos diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os objetivos da nossa aula de hoje são dois. Primeiro, definir os atributos de Deus. E segundo, ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Para início de conversa, é importante nós ressaltarmos o que é atributo. Atributo, essa palavra, o seu conceito está relacionado à qualidade. Qualidade de um objeto, qualidade de alguém. E no caso específico da nossa aula de hoje quais são as qualidades de Deus? Quais são esses conjuntos de qualidades que o nosso Deus transmite? E por que temos que estudar e destacar sobre as qualidades de Deus? Para que possamos imitá-lo, para que possamos reverenciá-lo, para que possamos adorá-lo, para que possamos respeitá-lo, para que possamos darmos a devida atenção e adoração. Como Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É claro que tem atributos de Deus que jamais um homem vai poder adquirir, mas tem atributos de Deus que dá sim para nós imitarmos. Por exemplo, fidelidade, lealdade, amor. Agora, o atributo como onipresença, onipotência, esses aí são apenas atributos divinos que competem a Deus. A definição geral de atributos de Deus, como você pode ver aí no slide. O que é atributos de Deus? Está relacionado ao quê? Aquelas qualidades de Deus que constituem o que Ele é. Os atributos de Deus são o quê? As qualidades de Deus que constituem o que Ele é. São qualidades da deidade inteira, como eu falei anteriormente. Não são qualidades separadas do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Não. São qualidades da deidade inteira. São qualidades permanentes. Não podem ser adquiridos ou perdidos. Então, esses atributos, essas qualidades de Deus aí, elas são permanentes, são eternas. Elas não podem ser adquiridas.
ou perdidas. Ah, Deus vai adquirir de quem? Não. Como diz Anselmo, Deus é o maior ser concebível. Acima de Deus não há outro. E como diz a palavra de Deus, não divido a minha glória com ninguém. Ou seja, não há outro maior em glória, em poder. Seus atributos não são nossas concepções projetadas sobre ele. É importante destacar isso aí. Os atributos de Deus não são nossas concepções projetadas sobre ele. Como nós vimos no vídeo anterior, está aí no nosso canal, professor Zé Espinhos, você pode analisar depois. Deus se revelou para a humanidade. Então, o que nós conhecemos de Deus, devemos isso a ele. Não são nossas projeções e nossas conceitualizações a respeito de Deus que faz com que ele seja isso, porque Deus não é uma concepção do homem. Deus não é criação do homem. Deus ele não é feito por mãos humanas. Então, o que sabemos de Deus é o que ele tem se revelado para nós na criação, nos profetas, na lei, Jesus Cristo, nos apóstolos. Então, o que nós conhecemos sobre Deus estão nas Escrituras e também estão também os seus retratos, o seu poder, a sua magnitude na natureza, como a gente estudou na aula passada. Então, o que nós conhecemos de Deus não é o que a gente projetou sobre Deus, mas o que ele se revelou para nós. É melhor pensar nos atributos de Deus como sua natureza. Certo? Deus ele não é homem, Deus ele não é feito do barro. Deus ele é divino. Aí agora nós vamos aprofundar as características de Deus. É importante destacar as principais características de Deus. Vamos seguir. Então nós vamos classificar os atributos de Deus de duas formas. A classificação dos atributos de Deus, nós vamos dividi-las em duas classificações. A primeira, os atributos naturais de Deus. A natureza de Deus é constituída por quais qualidades? E depois nós vamos analisar os atributos morais de Deus, que nós podemos imitar, tomar como exemplo. Os naturais nós não podemos adquiri-los, porque nós somos sua criatura, nós somos obra das suas mãos. Então vamos agora focar sobre os atributos naturais, a natureza de Deus. Quais são esses atributos? Primeiro, Deus é Espírito. Nós vamos destacar cada atributo de Deus e nós vamos analisar cada versículo aí para corroborar essa afirmação e esses atributos de Deus. Deus é Espírito, João 4:24, abre aspas. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que? A palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que ler a Bíblia dia após dia. É importante, porque quanto mais lermos e comermos a palavra de Deus, maior Deus estará em nossas vidas e menor seremos, e maior nós conheceremos o Senhor. Deus vivo, Deus eterno. Outra característica natural da natureza de Deus é que Ele é um Deus vivo, Ele é eterno. Ele não tem início, nem meio, nem fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vejamos aí em Êxodo 13:14. Então afirmou Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Portanto, Deus é um Deus vivo, Ele é eterno, Ele não tem início. Isso vai além da nossa concepção, porque nós estamos muito abaixo. Deus, Ele é Deus, é o maior ser concebível. Deus, Ele é pessoal, possui nome, se relaciona. Então, Deus é um Deus pessoal, Ele possui nome, se relaciona. Maior exemplo, você não colocou exemplo aí, professor? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem me vê ao Pai. Ele não falou isso? Falou isso para Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E é o Pai quem é? Deus. E Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus, Deus encarnado. Então,
Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus andava com os discípulos, Jesus sentava com os fariseus, sentava com os cobradores de impostos. Jesus sempre se relacionou, Deus sempre se relacionou com o homem. Ele criou o homem para ter uma relação de pai para com filho. Deus criou a humanidade para que ela pudesse usufruir da sua presença, da sua graça e da sua paz. Deus é infinito. Infinito quanto? Espaço. Ou seja, Deus ele é onipresente. Vamos lá para Salmo 139, versículo 7 ao 12. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Então, em toda essa passagem bíblica aí dá para nós tirarmos a conclusão de que Deus ele é onipresente. Ele está na noite, ele está no dia, ele está no mar, ele está nas estrelas. Eu vou para outra galáxia, vou para Marte. O homem agora está procurando colonizar Marte. Deus lá está. Tem um versículo bíblico que diz que você faça morada entre as estrelas, de lá te derrubarei. Então Deus ele é um ser de outra dimensão. Ele é onipresente. Deus ele é infinito também no que diz respeito ao tempo. Deus ele tem idade? Deus ele tem início? Não, Deus ele é eterno. Ele não está limitado a esse tempo. Porque quem criou esse tempo? Foi Deus. Vejamos lá que diz em Judas 25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Então, nesse versículo aí dá para tirarmos a conclusão de que Deus ele não está limitado a esse tempo. Deus não está limitado a locais, a geografia, a sazonalidade. Não, Deus ele não é sazonal. Deus ele não está limitado a uma época, a uma geração, a um lugar. Ele é onipresente, ele está presente em qualquer lugar, seja aqui no planeta Terra, seja até no inferno, Deus também está presente. Tá? Só que a morada dele é no céu, como Jesus ensinou. Pai nosso que está no céu. Amém? Conhecimento. Deus ele é infinito em conhecimento. Vamos para a Bíblia. Salmos 147, versículo 5. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder. Infinita a sua sabedoria. Nós podemos concluir que Deus ele é infinito no seu conhecimento, no seu saber. Nós, seres humanos, nós somos limitados, mas Deus não. Antes a ciência destacava que esse universo aqui é infinito, mas não, nós sabemos que além dessa galáxia onde nós estamos, tem outras galáxias, então essa nossa galáxia ela é finita, mas Deus não é finito, Deus ele é infinito em poder, em onipresença, onipotência, são as características naturais do nosso Deus. Esse Deus é grande, gente, vale a pena darmos atenção para Ele, vale a pena seguirmos Sua palavra, vale a pena buscarmos enquanto pudermos achar, porque Deus, Ele nos ama. E vamos ver mais outras características de Deus para que a gente venha, não, realmente esse Deus eu tenho que segui-lo. É um Deus de milagre, é infinito em poder, ou seja, onipotência. Vamos para a Bíblia, Gênesis 17:1. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Aí, a partir desse momento, no próximo versículo 2,
Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, ou seja, vai fazer dele pai de multidões. Vai cumprir a promessa que ele tivera feita para Abraão quando ele tinha 75 anos e Sara 65. Então aí Deus ele mesmo se autodeclara: eu sou El Shaddai, Deus todo-poderoso, todo poder. No que você imaginar em poder e onipotência, Deus ele é. Outra característica natural de Deus, ele é imutável, ele não muda. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia é inerrante. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então Deus ele não oscila. Ora ele está bom, ora ele está meio bom, meio mal, está estressado hoje, Não, Deus ele é imutável. Ele não muda, aleluia, glória a Deus. São várias aplicações que a gente poderia trazer para o nosso dia a dia, mas hoje, como objetivo da nossa aula de hoje é tecer e apresentar os atributos de Deus e a importância deles para nós. Então vamos apenas elencar, apresentar para mim e para você a magnitude desse Deus. Agora vamos para a segunda classificação. Nós classificamos Deus de acordo com os seus atributos naturais, isto é, a sua natureza. Agora nós vamos elencar os seus atributos morais, que é a segunda classificação. Quais são os atributos morais que eu, como criação de Deus, como filho de Deus, como ser humano, eu possa adquirir? Que atributos são esses que eu possa adquirir, copiar, aprender e colocar em prática na minha vida? São os atributos morais, que está relacionado ao quê? Ao meu caráter, à minha ética, às minhas atitudes, o que é certo, o que é errado. Vamos conhecer mais? Santo. Deus ele é santo. Olha só em Levítico 11, 44, 45. Porquanto eu sou Yahvé, o vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. Porque a porta do céu é estreita e só vai entrar quem for santo, quem for lavado e remido no sangue de Jesus. Aquele que reconhecer Jesus como Filho de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou para o Pai preparar-vos morada. Aleluia, glória a Deus. Então é importante que sejamos santos como o Senhor. Professor, mas não tem essa de santo. Porque se tivesse de santo, então a Igreja Católica com os seus santos estão certos. Não, claro que nós não somos santos, mas nós somos santificados, justificados no sangue de Jesus. A nossa fé em Jesus Cristo, seguindo seus mandamentos, isso torna-nos santificados, ou melhor, justificados. Então o que nos santifica? A fé em Jesus Cristo. Deus, ele é reto conforme a sua lei. Ele é reto conforme a sua lei. Isto é, Deus, ele age e ele atua conforme a sua palavra. Ele não age, não atua de acordo com mudando. Ele fala sobre santidade, mas Deus ele não é santo. Não, Deus ele atua de acordo com sua palavra. Ele é reto conforme a sua lei. Vamos para a Bíblia, Salmos 19, 7 ao 9. A lei do Senhor é perfeita, revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Eu preciso explicar isso? Isso é a palavra de Deus revelada para mim e para você. Ela diz que
As palavras do Senhor são dignas de confiança, em outras palavras. São cristalinas, são corretas, são justas. E é nela que nós temos que focar. Nós temos que estudar. Deus ele é justo na aplicação da lei. Isto é, Deus ele é imparcial. O homem, o delegado, o juiz, podem julgar segundo classe social, pode julgar segundo aptidão política, segundo renda financeira. Mas Deus ele não se deixa ser extorquido, chantageado, ludibriado. Ele é imparcial. Ele não faz parcialidade, ele não faz juízo parcial. Glórias a Deus. Então nós temos que nos espelhar em Deus. Todas essas características morais de Deus dá para nós copiarmos e tomarmos como exemplo e colocarmos em prática. Dá para nós procurarmos a santificação em Jesus Cristo. Dá para nós procurarmos sermos retos e justos conforme a sua lei. Dá para nós sermos justos conforme Deus ele é justo e imparcial, fazendo parcialidade. Eu gosto dessa pessoa porque ela é branca ou porque ela é negra. Eu gosto de ter esses amigos aqui porque eles têm dinheiro e esses outros aqui não têm. Deus ele não olha isso. Como ele falou para Samuel, eu vejo o coração, Samuel. Nós temos que ser assim com Deus. Vamos para a Bíblia, Amós 5,15. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas das cidades. É possível que Abel, o Senhor dos Exércitos, se compadeça do remanescente de José. Então, nesse versículo aí, dá para entender muito bem a ordenança do Senhor. Porque Deus pede justiça porque Ele é justo. Deus ele é íntegro. Como íntegro, professor Zés? Ele é íntegro, ele não é fragmentado. Ele não é metade bom, metade mal. Olha só, essa integridade se revela de que formas, professor? Sendo genuíno, Deus é genuíno, isto é, Deus é verdadeiro. Uma qualidade moral de Deus é que Ele é verdadeiro. Olha só, Jeremias 10:10. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, Yahvé, ou seja, Deus, o Senhor é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, toda a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Então, uma qualidade moral de Deus é que Ele é verdadeiro. Ele não é apenas uma concepção nossa. Foi Ele que se revelou a nós. Foi Ele que criou o homem. Foi Ele que deu forma a esse planeta, porque a terra era sem forma e vazia. Deus possui uma característica que é a sua veracidade. Isto é, Ele diz a verdade. Deus ele é um ser verdadeiro em suas palavras. Olha só, Tito 1:2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Então Deus ele é um Deus verdadeiro, Ele não mente. E a Bíblia diz muito bem que o pai da mentira é Satanás. Deus ele é santo, ou seja, em Deus não se originou nenhum mal, nenhum pecado, nenhuma mentira. De Deus, e Deus ele é santo. Então temos que confiar nessa palavra de Deus. Deus ele é santo. Se alguém afirmar que Deus é mau, que se originou o mal, isso aí já é uma heresia. Deus ele é um Deus fiel, é um ser fiel. E é imutável a sua fidelidade. Vamos para a Bíblia, Números 23:19. Deus não é ser humano para que minta, aleluia. Glória a Deus. Deus não é um ser humano para que minta. Então temos que odiar a mentira. Nós temos que odiar a mentira. Nós temos que odiar tudo que não é verdadeiro. Nós temos que odiar a injustiça. Nós temos que odiar aqueles que não vivem segundo a palavra. Não as pessoas, mas suas atitudes. Nós temos que reprovar todas essas atitudes que não condizem com as características de Deus. Porque quem vai entrar no céu são apenas aqueles que são santificados no sangue de Jesus. São aqueles que vivem conforme a sua palavra. São aqueles que são imparciais em seus juízos. São aqueles que são verdadeiros. São aqueles que dizem a verdade. São aqueles que são fiéis no Senhor.
Porque Deus, ele vê nossas atitudes. E ele diz que vai ter um momento que tudo vai ser revelado. Tudo que foi dito no cochicho, no oculto, dentro do quarto, no escuro, vai ser revelado. Para concluir, os atributos morais de Deus, as qualidades morais de Deus, Deus, ele é amor. Vamos para 1 João, capítulo 4, versículo 8 e 16. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus, ele é amor. Então, nós temos que exercer esse amor, praticar esse amor para com o próximo. Seja qual classe social for, seja qual denominação for, seja até que essa pessoa seja até teu inimigo ou inimiga, nós temos que exercer o amor. Porque Jesus, ele veio para amar o pecador. Nós éramos separados de Deus, mas isso não impediu de Deus nos amar. E também nós não devemos amar apenas aquelas pessoas que temos afinidade. Lembra da história do bom samaritano? O samaritano ajudou um judeu, que eles não tinham afinidade. E Jesus representa o bom samaritano. Então nós temos que exercer esse amor. Deus é amor em benevolência. As dimensões básicas do amor de Deus para conosco são benevolência. O que é benevolência? É agir com boa vontade, com amor, com carinho, com bondade para com alguém. Vamos para João 3,16, texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de uma tal maneira, o mundo que estava separado depois da queda, lá em Gênesis capítulo 3. Deus, ele amou eu sendo pecador. E eu jamais tenho que sentir que eu tenho mérito nisso. Não, nós não temos mérito, foi a graça de Deus. Deus é a graça, como eu estava falando. O amor de Deus se revela na graça. Vamos para Efésios 2, 8 e 9. Quanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de Oséias. Isso é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então o amor de Deus se revela na graça. Ninguém é salvo por mérito. Ninguém é salvo porque faz caridade, doa cestas básicas. Ninguém é salvo porque dizima. Ninguém é salvo porque vai para a igreja todo dia. Não. É dom de Deus. É a justiça de Deus. É a graça de Deus. Favor imerecido do Senhor, revelado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus também se revela na misericórdia dele. Vamos para Marcos 1:41. Deus é misericordioso, olha só. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. Então Jesus, ele quis purificar. Jesus quis curar aquele leproso. Porque Jesus, Deus, ele é misericordioso, ele exerce compaixão para com a gente. Assim também nós temos que ser, atribuir em nós, desenvolver em nós essas práticas aí do amor, essas qualidades morais do atributo de Deus que dá para nós exercermos. Para quê? Para que tenhamos vida eterna. Deus, ele é persistente, né? Ele não desiste de mim nem de você. Ele espera por nós, ele é paciente. Até uma das características do fruto do Espírito, a paciência. Vamos aí para Salmos 86:15. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Segundo Pedro também, olha só. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, meus irmãos, essas aí são uma das características dos atributos de Deus, a natureza de Deus e também as qualidades morais de Deus. Os atributos de Deus, a natureza, não dá para nós adquirirmos. É eterno, é dele, só para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem compreendeu a mente do Senhor nunca
nunca foi sobre nós, e sim sobre Deus. Deus criou a mim e a você para a glória dele, para a honra e a glória dele. E por que temos que conhecer Deus, conhecer sobre quem ele é, para que possamos adorá-lo, reverenciá-lo, respeitá-lo, para que possamos amar o nosso próximo e amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso intelecto. Porque Deus, ele nos ama, como a gente viu aí em João 3,16. Aqui estão as referências, como você pode observar, como você também tem observado aqui no fundo da minha imagem, atrás de mim, né? A Bíblia Sagrada, a Bíblia King James, o livro Teologia Sistemática, de Miller de J. Erickson, Introdução à Teologia Sistemática, também a nossa revista da editora Betel, segundo trimestre de 2021. Irmãos, foi muito bom estar com vocês nesse dia. Deixa suas dúvidas aí no comentário, curta aí o nosso vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Orem por mim, orem por esse trabalho. Eu agradeço demais a sua atenção. Fique com Deus, que Deus abençoe você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.